Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no curso de capacitação em fluidos de perfuração e completação de poços de petróleo. Então, agora a gente está iniciando o sexto vídeo do módulo de Geologia. E nesse vídeo a gente vai praticar com algumas questões as equações que a gente viu no último vídeo para o viscosímetro FAM, tá? Então, aqui na primeira questão, os seguintes valores de rotação e deflexão foram obtidos através de um viscosímetro rotativo FAM, modelo 35A, com combinação R1B1 e mola de torção F1, utilizando um fluido na condição de 25 graus Celsius e 1 atm. Né? Então, aqui a gente tem a tabela com os valores de rotação e os valores de deflexão. Então, aqui é pedido, né? Em a viscosidade aparente em cada um dos pontos. B, a viscosidade plástica e o limite de escoamento, considerando o fluido como um plástico ideal, ou seja, bingamiano, no intervalo convencional API, né, que é um intervalo de 300 a 600 RPM. Em C, a viscosidade plástica e o limite de escoamento, considerando o fluido bingamiano, no intervalo P1-P2. E em D, o índice de fluxo e o índice de consistência, considerando o fluido como de potência no intervalo convencional API, isto é, de 300 a 600 RPM. Então, para determinar a viscosidade aparente em cada ponto, a gente vai utilizar essa expressão geral, né? Viscosidade é tensão pela taxa de cisalhamento. E para o viscosímetro rotativo, a gente tem as expressões correspondentes para a tensão e para a taxa, né? Substituindo aqui, o que a gente vai ter, né? Tensão 0,51 vezes a deflexão, isso em Pascal, e a taxa de cisalhamento 1,703 vezes a rotação, né? Em segunda menos 1, né? Então aqui a gente tem o valor em Pascal segundo. Se eu quiser em CP, que é milipascal segundo, eu vou multiplicar isso aqui por 1000 e vou ficar com essa expressão, né, de 300, que vai multiplicar a deflexão pela rotação, tá bom? Então, fazendo isso para cada ponto, eu vou simplesmente pegar esses valores da tabela e substituir aqui na expressão, tá? Então, aqui no ponto P0, como é que a gente vai ficar? Olha só, 14 por 30, né? 14 é a deflexão e 30 é a rotação. Então, obtive aqui 140 milipascal segundo. Aqui para P1 a gente vai ter, né, uma rotação de 175 e uma deflexão de 20, né? Então, substituindo aqui, a gente fica com 34,3 CP. Para P2, né, o que a gente vai ter? Vai ter uma deflexão de 26 e uma rotação de 300, né? Então, como resposta, a gente tem 26 CP. E por último, aqui no P3, quando foi aplicada uma rotação de 600 RPM, a deflexão foi de 29, tá? Então, fazendo essa conta, a gente tem aqui a viscosidade aparente de 14,5 CP, tá bom? Então, assim a gente consegue obter a viscosidade aparente em cada ponto. Bom, em B é pedido a viscosidade plástica e o limite de escoamento no intervalo convencional API, né? Ou seja, de 300 a 600 RPM. Então, aqui para um fluido bingamiano, né, a gente vai ter essa expressão, que se a gente comparar, né, com uma equação de uma reta, o que a gente vai ter? A gente vai ter que o eixo Y vai ser a tensão, o eixo X vai ser a taxa de cisalhamento. Aqui, o coeficiente linear, que é o B, vai ser o limite de escoamento e o coeficiente angular vai ser a viscosidade plástica, né? Como eu coloquei aqui para vocês. Bom, e aí, como a viscosidade plástica, ela é o coeficiente angular dessa reta, né? Para obter esse valor, a gente pode fazer analiticamente o cálculo dessa viscosidade plástica pela variação do y em função da variação do x, né? Então, a variação da tensão em função da variação da taxa.
Então, eu sei quem é tensão, né, para esse viscosímetro, e eu sei quem é taxa. E aí, substituindo isso naquela expressão da viscosidade plástica, a gente vai ter essa expressão aqui em milipascal segundo, tá? E eu colocando aqui, substituindo quem é rotação, né? Que vai ser aqui 600 e 300, que é o intervalo API, né? Então, eu consigo ficar aqui no denominador com 300. Então, eu corto com 300 aqui. E aí, a viscosidade plástica vai ser essa diferença, né? Da deflexão a 600 RPM menos a deflexão a 300 RPM, né? Que é o nosso L600, né, e o nosso L300, né, ou seja, a leitura feita a 600 RPM menos a leitura feita a 300 RPM, tá? Então, a gente vai ficar assim, de 29 menos 26, que vai dar uma viscosidade plástica de 3 CP, né, ou 3 milipascal segundo. E para o limite de escoamento, o que a gente vai fazer aqui a partir do modelo de Bingham, né? Então, a gente vai isolar o valor do limite de escoamento, né? Então, vai ficar com tensão menos a viscosidade plástica vezes a taxa de cisalhamento, substituindo aqui a expressão para a viscosidade plástica, né? A gente vai ficar com a equação dessa forma, né? Com a viscosidade plástica aqui em milipascal segundo. E como a tensão, né, vai ser 510 vezes a deflexão em milipascal e a taxa de cisalhamento é 1,703 vezes a rotação, isso se muda a menos 1, substituindo aqui na expressão do limite de escoamento, a gente vai ficar com a expressão dessa forma, tá? Bom, então, como eu estou no intervalo API, né, eu posso utilizar tanto o valor de 300 RPM quanto o valor de 600 RPM, né? Então, aqui, escolhendo 300 RPM, né, então eu vou colocar o 300 aqui, no valor de N, e aqui na deflexão vai ser a deflexão obtida nessa rotação de 300 RPM, né? Então, substituindo aqui os valores, a gente vai ficar com 11,73 Pascal, tá? E da mesma forma, se a gente utilizar a rotação a 600 RPM, tá bom? Então, aqui vai ser o N de 600 RPM e aqui a deflexão obtida nessa rotação de 600 RPM, tá? Então, fazendo aqui a substituição, a gente vai ter aqui o mesmo valor de limite de escoamento, tá? Então, tanto faz escolher a rotação de 300 quanto a de 600 RPM, né, para fazer esse cálculo do limite de escoamento, que a gente consegue obter os mesmos valores, tá bom? Bom, em C é pedido a viscosidade plástica e o limite de escoamento, mas em um outro intervalo, tá? Então, nesse caso aqui, para a viscosidade plástica, né? A gente tem essa expressão geral, então a gente vai substituir os valores da rotação e da deflexão nesse intervalo P1 e P2, tá? Fazendo isso, né, a gente vai ficar com essa razão, que vai dar um resultado para a gente de 14,4 CP. Para o limite de escoamento, então a gente já sabe a expressão para o limite de escoamento, né? Então, substituindo os valores de rotação e deflexão para esse intervalo, como é que a gente vai ficar? Então, primeiro, se eu escolher a rotação de 300 RPM, né? Então, aqui a rotação de 300, aqui a deflexão obtida a 300, a gente vai ficar com uma tensão de 5,9 Pascal. Se utilizar a rotação aqui de 175 RPM, né? Então, aqui a gente usa a rotação de 175, né? E aqui a deflexão obtida a 175. Então, fazendo essa substituição, a gente encontra aqui também o valor de 5,9 Pascal. E em D é pedido o índice de fluxo e o índice de consistência, considerando o fluido como de potência, tá? Isso no intervalo API de 300 a 600 RPM, né? Então, para o modelo de potência, a gente vai ter essa expressão,
né? Que aplicando o log, o que a gente percebe? Que o n, ele vai ser o coeficiente angular aqui dessa curva, tá bom? E como o índice de fluxo é o coeficiente angular, então a gente consegue obter esse valor a partir da variação do y, né, dividido pela variação do x, né? Então a gente vai ficar aqui com essa razão, né, que vai ser o log da taxa 2, melhor dizendo, da tensão 2 dividido pela tensão 1, né, pelo log da taxa 2 dividido pela taxa 1, tá? Então, substituindo quem é tensão e taxa no viscosímetro rotativo Φ, né? Então, a gente vai ficar com esse log aqui, que vai ser em função da deflexão e da rotação, né? E como a gente está trabalhando aqui nessa alternativa no intervalo API, então a gente vai ter a rotação de 600 e de 300 RPM, né? Substituindo aqui, né, a gente vai ficar com um log de 2, né? Então, 1 dividido pelo log de 2 vai ser esse 3,32, né? Que vai multiplicar o log da deflexão a 600 e da deflexão a 300, tá? Então, fazendo essa substituição, a gente encontra aqui o valor para o índice de fluxo. Bom, e para o índice de consistência, né? Nesse viscosímetro. Então, aqui a gente tem a expressão para o resultado do índice de consistência em libra-força, segundo elevado a n, dividido por 100 pé quadrado, tá? Então, utilizando a rotação de 600 RPM, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma resposta final que vai ser igual a 10,42 libra-força segundo elevado a n, dividido por 100 pé quadrado. Bom, e aí fazendo a continha para a gente ter essa resposta no sistema internacional, né, a gente tem aqui 4,99 Pascal segundo elevado a n. Se eu utilizar a rotação de 300 RPM, né, então substituindo aqui na expressão para o índice de consistência, a gente também vai chegar no resultado de 10,42 libra-força segundo elevado a n dividido por 100 pé quadrado. Também posso fazer essa conta diretamente no sistema internacional para obter o valor em Pascal segundo elevado a n, tá? Então, nesse caso aqui, na tensão, vai ser 0,51 vezes a deflexão, tá? Aqui embaixo, no denominador, a gente não muda nada. Então, com isso, a gente vai ter diretamente o valor do índice de consistência no sistema internacional, né, que vai dar aqui 4,98 Pascal segundo elevado a n. Né? Isso aqui para 600 RPM, mas se eu fizer a 300 RPM, também a gente consegue obter a mesma resposta, tá bom? Então, assim a gente conseguiu tanto o valor de n quanto o valor de k. Aqui na questão 2, a gente vai ter o seguinte, né? Um fluido de perfuração ensaiado no viscosímetro rotativo Φ, modelo 35, né? Com combinação R1B1 e mola de torção F1, gerou os seguintes resultados, né? Então, aqui a gente tem a tabela com os valores de tensão e os respectivos valores de deflexão. E aqui na letra A é pedido o seguinte, né? Os valores do índice de fluxo e do índice de consistência, considerando os dados obtidos nesse viscosímetro rotativo, através do gráfico de tensão em função da taxa, né? Em gráfico log-log. Em B, o índice de consistência correspondente ao escoamento em um tubo, ou seja, aqui seria a comparação do índice de consistência obtido no viscosímetro Φ em relação ao valor desse mesmo índice de consistência que seria obtido em um viscosímetro do tipo tubular, tá? E em C, os valores do N e do K adotando o método, né, o intervalo convencional API, que é aquele de 300 a 600 RPM. Então, aqui na letra A, para obter o N e o K graficamente, o que a gente vai fazer? Então, a partir dos dados lá da tabela, né, a gente vai transformar os valores de rotação em taxa de cisalhamento, né,
e os valores de deflexão em tensão desse cisalhamento, tá? Então, fazendo isso com os valores de tensão e de taxa, a gente vai colocar esses dados lá no Excel, né? E vai aplicar o modelo de potência, tá? Assim como a gente já fez em exercício anterior. Então, indo lá no Excel e fazendo esse gráfico, né? De tensão em função de taxa. Então, aqui foi aplicado log, né? E a gente pede para adicionar o modelo de potência, né? Então, vejam que o R ao quadrado é próximo a 1. Então, esses dados, eles se encaixam bem nesse modelo, né? Então, assim, a gente consegue obter tanto o N quanto o K graficamente, né? Então, o N aqui 0,66, né? E o K de 0,41 Pascal segundo elevado a N, tá? E aqui embaixo tem a transformação desse valor para a unidade de libra-força segundo elevado a N por 100 pé quadrado. Então, aqui em B é pedido o índice de consistência correspondente ao escoamento em tubo, né? Então, a gente vai ter uma relação entre o valor do índice de consistência obtido em um viscosímetro rotativo e o índice de consistência obtido quando a gente usa um viscosímetro tubular, tá? Então, a gente tem essa expressão aqui que vai relacionar esses valores, né? E essa razão, né, vai ser função do índice de fluxo e também desse psi, né? Então, já apresentei para vocês esse psi, que ele vai ser função não só do índice de fluxo, mas também desse beta, que ele é uma razão entre o raio do cilindro externo e o raio do cilindro interno no viscosímetro rotativo, tá? Então, a gente vai ter para o viscosímetro FAM, com essa combinação R1B1, a gente vai ter essa razão aqui de R2 para R1, que vai ser igual a 1,0678, né? Colocando esse valor do beta e o valor do N, que a gente obteve na letra A gente consegue, assim, obter o valor do psi, tá? Que vai ser aqui 1,03. Então, substituindo aqui o valor do psi e também do índice de fluxo, a gente encontra o valor dessa razão, né? Entre o índice de consistência obtido no viscosímetro rotativo e o índice de consistência que seria obtido em um viscosímetro tubular, né? E aí, como eu sei o valor do índice de consistência no viscosímetro rotativo, fazendo essa inversão, eu consigo obter o valor do índice de consistência que seria obtido em viscosímetro tubular, né? Então, aqui um pouquinho maior de 0,43 Pascal segundo elevado a N, tá? E aí, para obter esse valor, né, no sistema inglês, a gente faz a conversão, tá? Que vai dar aqui 0,90 libra-força segundo elevado a N por 100 pé quadrado. Bom, aqui na letra C é pedido, né, os valores de N e de K adotando o método convencional API, né? Então, aqui, para obter esses valores, né, a gente usa o modelo de potência e aplicando aqui o log, o que, que a gente tem? A gente tem uma equação similar à equação de uma reta, né, em que o N vai ser o coeficiente angular dessa reta, tá? Então, para obter esse coeficiente angular, a gente faz a razão da variação do y, né? E da variação do x, que vai ser o quê? O log da razão das tensões e o log da razão entre as taxas, né? Então, sabendo quem é tensão e quem é taxa, aqui para o viscosímetro rotativo, a gente vai ficar aqui com o log dessa razão entre as deflexões, né? E o log da razão entre as rotações, né? E sabendo que a rotação está no intervalo API, então a gente vai pegar esse intervalo de 600 e de 300 RPM. Bom, substituindo, né, o 600 e o 300, né, a gente vai ficar aqui com o log de 2. Então, 1 sobre esse log de 2 vai ser igual a 3,32, que vai multiplicar o log aqui dessa razão, né, da deflexão
obtida a 600 RPM e a deflexão obtida a 300 RPM. Substituindo esses valores, a gente vai chegar no nosso valor final do índice de fluxo. E para o índice de consistência, né, então a gente vai pegar o modelo de potência, né, e vai isolar o K, né? Então, aqui substituindo a tensão, né, por 0,51 vezes a deflexão, né, a taxa por 1,703 vezes a rotação. Então, a gente vai ter um valor do índice de consistência em Pascal segundo elevado a N. Então, como eu estou trabalhando no intervalo API, eu posso pegar ou a rotação de 300 RPM ou a rotação de 600, tá? Então, utilizando aqui a rotação de 600 RPM, então eu vou substituir aqui os 600, né? E o valor da deflexão obtida a 600 RPM, né? Então, cheguei aqui no 0,45 Pascal segundo elevado a N. E também, se eu fizer, né, essa mesma resolução utilizando a rotação de 300 RPM, eu também vou chegar aqui no 0,45, né, Pascal segundo elevado a N. E aqui, para mostrar para vocês o resultado, né, convertendo aqui para Libra-Força segundo elevado a N por 100 pé quadrado, né? A gente vai chegar nesse valor aqui de 0,94, tá bom? E por fim, né, a gente tem a terceira questão, que vai falar o seguinte. Certo fluido de perfuração testado em viscosímetro rotativo FAM, modelo 35A, com mola de torção F1 e combinação R1-B1, apresentou a seguinte equação de fluxo. Então, a gente tem uma equação que está relacionando aqui a deflexão com uma rotação, né? Então, é pedido aqui em A para determinar os valores de deflexão e a viscosidade aparente em cada ponto, né? E em B é pedido a viscosidade plástica em CP e o limite de escoamento em libra-força por 100 pé quadrado, considerando o fluido como um plástico ideal no intervalo convencional API, tá? Então, se a questão pedir uma unidade específica, né, aí vocês precisam converter para essa unidade no final, caso seja necessário, né? Se não for pedido, aí vocês podem escolher o sistema que vocês preferirem utilizar. Então, para a gente determinar os valores de deflexão, a gente vai simplesmente substituir aqui os valores de rotação na expressão, tá? Então, fazendo... Bom, então, para determinar a deflexão, né, em cada ponto, a gente vai simplesmente substituir os valores de rotação aqui na expressão, né? Fazendo isso, a gente tem aqui a deflexão para os 6 pontos de rotação, tá bom? E também é pedido a viscosidade em CP em cada ponto, né? Então, aqui para o viscosímetro rotativo, a gente vai ter essa relação, né? Que a gente vai ter aqui 0,3 vezes a deflexão dividido pela rotação, isso em Pascal segundo, mas como a questão pediu em CP, eu preciso multiplicar isso aqui por 1000, né? Então, a viscosidade aparente vai ser igual a 300, que multiplica a deflexão pela rotação, tá? Então, fazendo isso para cada ponto, a gente vai encontrar os valores de viscosidade aparente, tá certo? Já que em B é pedido a viscosidade plástica em CP e o limite de escoamento em libra-força por 100 pé quadrado, considerando o fluido como um plástico ideal no intervalo API, né, de 300 a 600 RPM. Né? Então, aqui eu já tenho valores de rotação e valores de deflexão. Então, aqui para a viscosidade plástica, né, usando o modelo de Bingham e comparando, né, essa equação à equação de uma reta, né, a gente tem aqui que a viscosidade plástica vai ser o coeficiente angular dessa reta, né, em que o x é dado pela taxa de cisalhamento e o y é dado pela tensão, né? Então, aqui fazendo essa relação, né, que a viscosidade plástica é o coeficiente angular dessa reta,
E também tendo como base quem é tensão e quem é taxa para o viscosímetro rotativo, a gente vai chegar aqui nessa expressão final para a viscosidade plástica, né? E aí, trabalhando aqui nesse intervalo API, a gente vai ter esse valor aqui de 64 CP para a viscosidade plástica. E para o limite de escoamento, né? Então, a gente também tem expressão geral para o limite de escoamento. E utilizando esse intervalo API, que é de 600 a 300 RPM, então a gente substitui aqui quem é o N2, quem é o N1, né? E aqui a deflexão obtida na rotação 2, que é de 600, e aqui a deflexão que é obtida na rotação 1, que é de 300, tá? Então aqui eu representei o valor do limite de escoamento calculado a partir da rotação de 600 RPM, né? Então aqui eu coloquei a deflexão correspondente a essa rotação, tá bom? E aí a gente chega aqui no valor do limite de escoamento de 35 Pascal. E substituindo, para obter aqui a expressão, né, em libra-força por cm quadrado, a gente vai ficar fazendo essa transformação com 74,05 libra-força por cm quadrado, tá bom? Então, assim a gente encerra esse módulo de reologia, né? E qualquer dúvida que vocês tenham, a gente pode conversar no dia da aula síncrona, tá bom? Até lá!